começar a entrar. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos só dar aqui um compasso de espera para que todos os inscritos consigam entrar na sessão para não perderem a parte inicial. Vou só dar aqui alguns segundos e iniciaremos a sessão, tá bem? Penso que já está reunidas as condições para darmos início a este webinar. Quero dar-vos as boas-vindas, desejar boa noite a todos aqui os presentes, agradecer a vossa inscrição e confiança neste webinar sob o tema na nutrição do desporto. Como sabem, a Escola de Treinadores tem vindo a desenvolver um conjunto de ações de formação, para já principalmente focado numa componente de webinars ministradas de uma forma online e que pretende abordar temáticas que, por norma, não são tão abrangidas na formação formal dos treinadores, ou seja, na formação que normalmente os treinadores recebem na sua formação de treinador fornecida pelas federações. Também tentamos responder aos temas que são propostos, principalmente quando respondem aos questionários de satisfação, e tentamos chegar ao máximo possível dentro das necessidades que nos são propostas. Hoje temos como formadora a Carla Sá. A Carla tem vindo a colaborar com a Confederação de Treinadores e também com a Escola de Treinadores. Fazendo uma breve apresentação da Carla, a Carla é licenciada em Ciências da Nutrição pelo Instituto de Ciências da Saúde e Egas Muniz e mestre em Nutrição Clínica pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto e doutorada em Metabolismo, Clínica e Experimentação pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Ou seja, temos aqui uma formadora com muita experiência na área da área de nutrição no desporto e que irá, além de darmos uma perspectiva sobre este tema, tentará responder-nos também as questões que serão colocadas. Como moderador desta sessão teremos o Luís Santos. O Luís Santos é treinador de handball, tem o título EHF Pro Master Coach, que é o título máximo da Federação Europeia de Handball, e também é professor de Educação Física e estará cá para moderar a sessão e também para tornar esta sessão de uma forma mais dinâmica. Carla, e eu agradeço a Carla pela sua disponibilidade, agradeço ao Luís também pela sua disponibilidade, espero que possam usufruir desta formação o máximo possível e qualquer questão que tenham poderão sempre colocar na área correspondente para as questões. Na barra inferior poderão encontrar a sigla QIA, é aí que deverão colocar as questões para os formadores, mas também poderão utilizar o chat para fazerem qualquer comentário que queiram. Vou passar a palavra ao Luís e desejo a todos uma boa sessão. Luís, muito obrigado pela disponibilidade e, a partir de agora, a formação é contigo. Obrigado, Marco. Boa noite a todos os presentes, boa noite também à Carla e dizer antes de mais que é um orgulho também poder estar aqui a partilhar este webinar com a Carla, com quem já tive o privilégio também de trabalhar em projetos do ponto de vista pessoal
em projetos na Federação de Handball de Portugal e em colaboração com as seleções nacionais e, portanto, será certamente uma noite interessante nesta perspectiva da partilha de ideias. Também dizer que, agradecer a todos os presentes, dizer que é uma responsabilidade bastante grande estarmos aqui com mais de 1000 inscrições e, no momento, até agora, já com 575 treinadores presentes, o que, de facto, treinadores e outros, eventualmente também, e que de facto demonstra o interesse crescente desta área da nutrição e portanto aquilo que mais desejamos é que, Carla, possas trazer aqui o teu contributo e enriquecer este webinar, informar mais uma vez, sublinhar aquilo que o Marco disse, que as questões devem ser colocadas no QIA, portanto no Question and Answer e da barra inferior, e de alguma forma os comentários do chat serão vistos apenas em última instância, caso não haja questões suficientes para o tempo que temos. Na estruturação da apresentação da Carla, portanto, teremos aqui algumas temáticas que vão ser abordadas e faremos um momento no final de cada temática para selecionar 4 a 5 questões, dependendo também do tempo, sobre cada uma dessas temáticas. Se houver mais questões, procuraremos respondê-las no final, dentro do tempo. A Carla depois também partilhará convosco o e-mail para outras questões mais particulares que possam ser muito específicas de uma modalidade em concreto, uma vez que perante 600 treinadores ou 700 que estamos aqui, haverá naturalmente muita especificidade nas diferentes modalidades e para não irmos à especificidade em pormenor, aí se virmos que há questões dessa natureza, remeteremos para que possam de alguma forma entrar em contacto com a Carla através de e-mail para vos poder também dar algum contributo mais específico. Portanto, boa noite a todos, um desejo de uma excelente sessão. Carla, obrigado uma vez mais e vamos ao trabalho. Ok, obrigada, antes de mais à Escola de Treinadores e também ao Luís pela apresentação e ao Marco, e boa noite a todos. É efetivamente uma grande responsabilidade, portanto, estar a falar aqui com todos. De certa forma, eu vou trazer aqui a importância do acompanhamento nutricional, mais no sentido, vou colocar aqui algumas questões teóricas e práticas, um bocadinho a minha percepção em relação à importância deste acompanhamento. Só não consigo é partilhar. Luís. Só um segundo, não estou a conseguir partilhar a apresentação. Já vai dar. Assim como o Luís disse, portanto, de qualquer das formas, deixo o meu e-mail, que já está ali, também vai ficar no final e também alguma coisa podemos disponibilizar. Portanto, hoje, em relação aqui à importância do acompanhamento nutricional, eu vou falar de vários tópicos, no sentido em que, primeiro, a introdução aqui à alimentação, é só uma breve questão no sentido em qual é a importância de uma forma geral, e depois também a importância da nutrição associada à componente mais desportiva. Depois entramos na avaliação do estado nutricional e abrimos a questões que queiram colocar. Depois, em relação à parte da alimentação, nomeadamente métodos, como é que nós conseguimos avaliar a ingestão alimentar que os nossos atletas estão a fazer e mesmo a nível da suplementação, abrimos para questões e depois a nível da parte da hidratação. Todos os parâmetros, vão reparar que eu vou ser muito prática, ou seja, vou dar um bocadinho a minha experiência mais no contexto do handball, mas de qualquer das formas vou falar de uma forma transversal a qualquer modalidade para ser mais fácil conseguir, de certa forma, chegar a todos vocês. Portanto, de uma forma introdutória, quando nós falamos de alimentação ou nutrição, e também deixei esta imagem que, de certa forma, qualquer alimento ou os alimentos vão fornecer energia. Tudo bem que existem aqui alguns, dentro dos alimentos nós temos nutrientes que têm aqui um valor energético associado, mas depois também temos outros nutrientes que nos vão fornecer, de certa forma, tanto a questão das vitaminas ou minerais que são importantes para as outras atividades, para o próprio desenvolvimento do próprio organismo. E eu coloquei aqui esta pirâmide, que é uma pirâmide de Maslow,
que está muito associada aqui a uma componente mais psicológica, mas só para nós entendermos, quando falamos da questão da alimentação e da nutrição, e muito daquilo que nós estamos a encontrar nos dias de hoje, ele coloca as necessidades humanas aqui em 5 patamares, portanto coloca aqui as necessidades fisiológicas, as necessidades aqui de segurança, necessidades sociais, necessidades de autoestima e também as necessidades de autorrealização. Estou a dizer isto no sentido em que ele coloca na base que a alimentação, efetivamente, e tanto a alimentação como a própria hidratação, como a qualidade do sono, são essenciais e são aqui também a base das necessidades de todos os indivíduos. E a mesma coisa em relação também a um dos objetivos da Organização Mundial de Saúde, é a questão de haver fome zero e depois aqui, portanto, a boa saúde e bem-estar. Portanto, quando olhamos para os diferentes alimentos que existem, e eu peguei aqui em todos, sem qualquer exceção, é importante que toda a nossa alimentação, ou uma das preocupações que o nutricionista deverá ter, e vão entender que cada nutricionista tem uma forma de abordar diferente dos vários atletas, mas de certa forma a fonte principal é conseguirmos aliar a questão da saúde para depois também aqui o rendimento esportivo. E quando falamos especificamente da alimentação na parte associada ao desporto, nós temos que pensar que todos os alimentos que vamos dar àquele atleta ou àquela atleta são necessários mediante aqui as necessidades energéticas, de certa forma também para conseguir a questão de alcançar aqui os objetivos que estão planeados tanto para treino como para a competição, otimizar a composição corporal, a mesma coisa que evitar ou reduzir aqui o risco de lesão ou de doença, conseguir também recuperar mais facilmente entre treinos e depois de certa forma conseguir maximizar todas estas reservas e também retardar a fadiga. Portanto, mas para isso é importante falarmos, eu tenho noção daquilo também que, da minha experiência, clubes diferentes têm equipas técnicas, podem ter um ou outro profissional, portanto eu coloquei aqui o máximo de profissionais que podem estar numa equipa técnica e uma base essencial é conversa, portanto o diálogo, ou seja, o nutricionista, no meu caso, nós temos as nossas responsabilidades, o nosso método de atuação, mas de certa forma é falar com o treinador, falar com o atleta, o fisiologista, mental coach, secretários, possivelmente encarregados de educação quando nós estamos a falar no contexto de formação, direção, fisioterapeutas, psicólogos, médicos, isto para conseguirmos atuar mais facilmente junto daquele atleta. Portanto, considerando isto, um dos pontos principais da intervenção nutricional é a avaliação do estado nutricional, ou seja, se eu quero intervir, fazer aqui uma avaliação, como é que está este atleta, eu tenho que saber o ponto inicial. E quando falo em relação ao estado nutricional, menciono aqui a avaliação da composição corporal, que até é um dos fatores que é importante reportar tanto para o treinador como para o próprio fisiologista. Depois evidenciar aqui sinais clínicos e depois aqui uma avaliação bioquímica, e estes dois até pode ser de certa forma em conversa, tanto com o atleta, mas de certa forma juntar aqui com a equipa multidisciplinar, seja com o médico, seja com o fisioterapeuta. E eu vou abordar cada um destes pontos, o que é que nós podemos fazer, os métodos que existem na prática, os métodos que tenho utilizado de certa forma para conseguirmos explorar isso melhor. Portanto, a importância aqui da avaliação corporal, no sentido em que para avaliar o peso, estatura, altura, perímetros, pregas, massa gorda, massa muscular, densidade mineral óssea, é importante para eu conseguir, numa fase inicial, identificar se existe aqui algum risco, depois conseguirmos prescrever objetivos apropriados, seja em que contexto for, por exemplo, para um fisiologista ou para um treinador pode ser interessante no contexto de treino, para um nutricionista no sentido de fazer aqui alguma intervenção nutricional, depois conseguirmos avaliar ao longo do tempo estas alterações,
e pode ser numa fase de crescimento, maturação ou mesmo a nível de envelhecimento, ou então ao longo de toda a época desportiva. Portanto, ver estas alterações que estes atletas vão tendo. É necessário algum treino, no sentido de necessário fazer aqui treino, que avaliações é que vamos fazer, e convém que sejam sempre mais ou menos as mesmas pessoas ou treinadas nesse âmbito para fazer essas avaliações, e depois para ver se a intervenção nutricional, de certa forma, qual é que foi o efeito, se foi positivo ou não, e como é que foi esta avaliação. E quando olhamos para métodos de avaliação corporal, aparecem aqui vários, eu coloquei talvez aqui apenas 3, mas temos aqui, pode ser a utilização de uma balança, um estadiómetro, portanto, dependendo aqui também do custo e da facilidade para ter acesso a esse equipamento, coloquei a parte do DEXA. Tudo bem que é um equipamento bastante dispendioso, em que ele vai nos dar massa gorda, massa muscular, densidade mineral óssea, apesar dele ser mais específico para a densidade mineral óssea, e também pode haver aqui uma situação em que mesmo que exista algum clube ou o próprio atleta que não consiga este tipo de avaliação, há sempre a possibilidade de criar protocolos com universidades ou institutos, de certa forma, para fazer estas avaliações. Caso contrário, temos a bioimpedância. É importante que seja de 4 polos, como esta aqui, portanto, para determinar a massa gorda, massa muscular. Tem alguns requisitos que são necessários, ou seja, de certa forma pode-nos dar algum viés, mas é importante fazer, não é? Ter algumas horas de jejum, não fazer qualquer tipo de treino antes desta avaliação, não fazer ingestão de, neste caso, de café, exatamente para não alterar estes valores. O gold standard a ser utilizado mais na nutrição desportiva são, por exemplo, a questão aqui do lipocalibrador, ou adipómetro, que de certa forma ele vai conseguir avaliar estas pregas para determinar ou o somatório das pregas ou então esta percentagem de massa gorda. O único requisito em qualquer um deles é importante haver treino, não é? Podemos utilizar um equipamento de topo, mas se não houver treino depois na medição ou a sua avaliação, e por isso é que tinham num dos slides, por exemplo, a medição através do método ISAC, exatamente para garantir a fiabilidade dos dados que vamos conseguir retirar dali. Hoje em dia há muita preocupação por parte de todos os atletas em ter a percentagem de massa gorda, mas quando olhamos para as fórmulas para conseguir obter esta percentagem, muitas delas já foram feitas e avaliadas em números anos, portanto, hoje em dia o consenso entre todos os profissionais, seja a nível nacional, seja a nível internacional, é utilizar o somatório das pregas. E quando olhamos para a composição corporal, e muitas vezes questionam o que é o valor recomendado da percentagem de massa gorda? Depende. Portanto, eu tenho aí uma imagem com atletas de modalidades diferentes. Portanto, para aquilo que é a realidade no handball é completamente diferente no atletismo, um fondista. Portanto, aquilo que é adaptado para um fondista é diferente de uma modalidade que exige aqui algum contacto. Portanto, quando olhamos para a composição corporal, as necessidades, nós temos que nos sentar e pensar qual é a modalidade, qual é a exigência, qual é o objetivo, e aqui de certa forma ter uma conversa com o próprio treinador ou com o próprio fisiologista, ou então neste caso com os dois, para perceber aquele atleta em específico o que é que necessita. Ele precisa de correr a uma determinada velocidade, se de certa forma esse peso ou percentagem de massa gorda está a impedir que ele consiga atingir um determinado tipo de objetivo. Portanto, eu coloquei exatamente esta imagem porque às vezes pensamos, ou tem-se aquela ideia, e às vezes também os próprios atletas que comparam com outras modalidades, é nós vermos quais são as necessidades daquela modalidade em específico e automaticamente qual é que é a melhor composição corporal para aquela modalidade, para aquela exigência. E aqui tem outras imagens de composições corporais diferentes, para modalidades também diferentes, e depois também para a população especial, também automaticamente podemos ter exatamente os mesmos resultados, no sentido de
resultados, ou seja, conseguimos aferir aqui massa gorda, peso, altura, temos é que utilizar métodos diferentes. Este é um exemplo, por exemplo, um dos trabalhos que foi feito, que avaliamos a composição corporal de atletas de handball, portanto feminino e masculino, em que temos a idade, a altura, o peso. Aqui temos um protocolo, um exemplo com avaliações individuais, ou seja, na mesma percentagem de massa gorda, massa muscular. Aqui utilizei a questão da bioimpedância, porque muitas das vezes a questão da bioimpedância, com muitos viés que possa ter, dá-nos logo um resultado que o próprio atleta pode avaliar, e muitas das vezes acaba por ser um mecanismo mais rápido, mas de qualquer das formas temos depois a parte das pregas e aqui o somatório utilizando um lipocalibrador. Aqui é outro exemplo, neste caso é um contexto individual, e aqui é apenas uma tabela que mostra todos os atletas e aqui a média do somatório destas pregas e esta percentagem, a média da percentagem de massa gorda daqueles atletas. E são estes resultados que podemos comparar, e aqui também em contexto feminino, portanto em que avaliamos a massa gorda tanto pelas pregas e depois massa gorda com a própria bioimpedância, que vai dar sempre variações, e de certa forma depois é sentar, falar com o treinador, e neste caso este último até foi numas avaliações que fizemos com atletas que foram selecionadas, e a questão aqui foi que sentei-me com o Luís, não é? E conversámos que tínhamos também avaliações físicas, fazer aqui uma associação entre estas variáveis, que muitas vezes o que acontece, algumas avaliações físicas não correspondem mediante aqui o resultado desta avaliação física, também pessoas que tenham maior porcentagem de massa gorda pode não dar o mesmo resultado naquela avaliação física. E isso é interessante também haver aqui esta conversa para posteriormente haver aqui uma modificação, seja no contexto de treino ou fazer aqui um treino à parte, seja depois também haver aqui uma intervenção nutricional. Neste caso é adaptado também à população, neste caso paralímpicos, que de certa forma fizeram também, tem aqui a avaliação, a própria altura, a idade, o peso, massa gorda, IMC, portanto massa muscular, tem todas estas avaliações. Em nível, este trabalho do Javier tem mais a ver com a questão de que é possível, ou seja, nós podemos fazer no momento inicial estas avaliações, mas será também interessante acompanhar ao longo da época, e ele aqui com os vários atletas colocou no momento inicial 3 meses, 6 meses e depois 9 meses, porque muitas vezes o que acontece com a sobrecarga de treinos, ou então mesmo a nível da aproximação da própria competição, pode haver aqui algumas alterações que tenham que ser feitas, mediante aquilo que é reportado, seja pelo treinador, seja pelo próprio fisiologista, e então automaticamente podemos ter que alterar não só a nível de plano alimentar, seja para aumentar a massa muscular, seja depois para diminuir massa gorda. Estão a entender que vai depender muito aqui às vezes da própria conversa para conseguirmos ter sempre o melhor resultado, tanto no desempenho desportivo destes mesmos atletas. Depois, outra coisa, uma coisa é a parte da composição corporal, outra coisa tem a ver com aquilo que o próprio atleta vai reportando, ou então que chega e informa ao médico ou informa ao fisioterapeuta, que são aqui os sinais clínicos. Estes sinais clínicos podem ser sinais ou sintomas que muitas das vezes podem reportar cansaço, queda de cabelo, enfraquecimento das unhas, e isto pode ter a ver, eu sei que nós olhamos muitas das vezes isto para uma vertente mais clínica, mas isto a nível desportivo é importante porque muitas das vezes estas dores de cabeça e estes cansaços podem ter várias causas, mas muitas das vezes também podem estar associadas com déficits nutricionais. Então, se nós conseguirmos eliminar causa a causa, ou seja, ir descobrindo, fazendo aqui perguntas ao próprio atleta ou à atleta, conseguimos verificar se efetivamente é um déficit do ponto de vista nutricional ou não.
E se questionarem se vai afetar ou não o desempenho, sim. Ou seja, qualquer tipo, imaginando que há aqui uma situação de sangramento da gengiva, que muitas das vezes está associado a um déficit de vitamina C, uma das possíveis causas, neste caso causas associadas com um déficit nutricional, e automaticamente nós conseguimos reportar, fazemos essa indicação, conseguimos fazer essa alteração, e apesar de ser uma inflamação apenas local, depois acaba por afetar todo o próprio desempenho deste mesmo atleta. Portanto, apesar de ser uma infecção local, acaba por ser generalizada e, de certa forma, afetar aqui o desempenho. Outra questão tem a ver com a avaliação bioquímica. Portanto, se nós conseguirmos ter análises, muito bem. Claro que esta conversa será também na vertente mais médica, mas conseguimos ver não só a questão do próprio cansaço, o excesso de ingestão de alguns alimentos ou então o déficit de alguns nutrientes que são importantes depois aqui para o desempenho daqueles atletas, porque de certa forma o que nos interessa é, ok, quero atingir o objetivo, mas ao mesmo tempo importa a saúde, porque muitas das vezes nós temos atletas que estão de formação e outros, não é? Que estão aqui, se nós conseguirmos identificar estas causas, é muito mais fácil haver aqui automaticamente uma melhor performance do mesmo. Então haver aqui valores bioquímicos associados com o caso da desidratação ou então muitas vezes associados também com o déficit de alguns nutrientes. Então deixo agora em aberto para questões. Carla, temos aqui uma primeira questão também, já aqui, não sei se eventualmente poderás, numa parte também mais à frente, falarás um pouco sobre isto, sobre o tipo de alimentação, porque é uma questão do João Ferro, colocada em duas subquestões. Uma primeira diz respeito a qual seriam os valores de massa muscular, de referência em massa gorda, em atletas masculinos e femininos de futebol, nos escalões mais iniciais, nas etapas, por exemplo, de infantis, e levantava até a questão se existe nestas idades já essa referência e se faz sentido ter já essa referência nestas idades. Por outro lado, qual o tipo de alimentação a fazer nos dias antes da competição, no dia da competição e na pós-competição. Portanto... Ok. Obrigada, João, pela questão. Quando falamos aqui dos infantis, existem valores associados de referência mais aqui ao peso, à estatura. Podemos eventualmente conseguir massa gorda também pela parte do perímetro da cintura, mas de certa forma o foco não é tanto esse a nível de recomendação. Portanto, existe recomendação para a estatura e para o peso, mas o foco nos infantis muitas das vezes tem mais a ver com a alimentação que eles fazem, portanto fazer aqui um processo de educação alimentar, eventualmente se tivermos crianças com excesso de peso, obesidade, o que não invalida que se possa fazer pregas, mas não existe assim um valor de referência. Ou então, estou a dizer pregas no sentido em que existem balanças de bioimpedância que só fazem a avaliação, neste caso de percentagens acima da idade deles. Não sei se respondi, se não respondi. Parece-me que sim, em relação à questão do percentual recomendado, de alguns valores de referência. A outra questão, queres abordar mais à frente, quando falaste sobre a alimentação, que era sobre o tipo de alimentação a realizar 2 a 3 dias antes da competição, no dia da competição e no pós-competição. Sim, falamos da questão da parte da alimentação, que assim é mais claro. Ok, avançaremos então a seguir. Tinha aqui uma outra questão, colocava eu também aqui, falando muitas vezes de históricos, e a pergunta era se faz sentido ou não, apesar de haver alguns valores de referência, sabemos que há atletas que têm um determinado histórico em relação à sua composição corporal e que nos desportos, por exemplo, coletivos, que esses valores de referência estão também, ou esse histórico está relacionado com o seu maior rendimento. E temos alguns casos de alguns atletas que reportam
que esta alteração da composição corporal também trazem alterações ao nível do rendimento. Portanto, apesar de existirem estes padrões, a minha pergunta é, estás de acordo que pode haver a necessidade ou deve haver essa atenção em relação àquilo que é o histórico do atleta e o seu rendimento, para não cairmos no erro ou na tentação de tentar levar um atleta para um valor de referência, na obsessão de que ele alcance esses valores que são de referência e depois ele perca o seu rendimento? Tens alguma experiência nesse caso? Já tiveste casos desses? Qual é a tua opinião, Carla? Eu perdi um bocado na primeira parte, mas se tu... Tem a ver que se eu me interesso aqui pelo objetivo, neste caso, a nível do acompanhamento, se me interessa a história da pessoa, certo? E um pouco também, falaste aqui na questão das referências, não é? Dos valores de referência para as diferentes modalidades, eventualmente até para os próprios postos específicos das diferentes modalidades. A minha questão aqui é se devemos também olhar para os atletas, uma vez que às vezes a procura desse valor de referência pode-se refletir negativamente no rendimento de um atleta, eventualmente. Sim, eu não falei, isso é uma boa questão, que para além da questão dos sinais clínicos, de fazer a avaliação corporal, também é importante falar aqui um bocadinho sobre os antecedentes pessoais e familiares, que no fundo vai de encontro àquilo que acontece, não é? Porque muitas vezes é importante salvaguardar o dia-a-dia do próprio atleta, o que é que está a acontecer, se tem que deslocar, quantas horas é que está a fazer aqui a duração de sono, e por isso nós temos que colocar objetivos que sejam realistas e sejam possíveis de conseguir alcançar. Ok. Temos aqui mais uma questão, neste caso. Muitas das vezes, peço desculpa, David, e muitas vezes o que acontece é, temos atletas, isso acontece, por exemplo, no caso do handball, que à partida nós temos aqui, apesar de existirem valores de referência, que eles estão um bocadinho acima desses de valores considerados e de certa forma a nível do desempenho, um bocadinho pela conversa com o treinador ou mesmo com algumas atletas no feminino, elas e eles conseguem atingir os mesmos resultados, portanto isso de certa forma um valor de referência muitas das vezes serve-se também para ser aqui um guia, mas nós também temos de ter em conta de onde é que foi retirada aquela informação, não é? Porque muitas vezes vão escolher a população norte-americana ou então outro tipo de população que não se coaduna com a nossa. Por isso eu fazia também essa nota em relação ao historial, ou seja, ao historial individual, não é? O acompanhamento a longo prazo, para não ser uma coisa pontual, também percebermos um pouco esta evolução e ser gradual, certo? Sim. Carla, temos aqui uma pergunta do Vítor Correia, que pergunta, naturalmente, no atletismo, por exemplo, tem mais de 20 disciplinas, ou seja, do ponto de vista da formação, o que é que poderão fazer, tendo em conta estas diferenças, estas nuances? O que fazer em relação à alimentação? Sim, deduzo que será naturalmente isso. Estas 20 disciplinas em relação... Eu sei que no atletismo temos aqui várias especificidades, não é? O fundo, o velocista, portanto... Ou seja, existem aqui algumas referências bem diferentes, não é? Porque são disciplinas completamente distintas umas das outras, não é? Sim, são completamente distintas, mesmo a nível de objetivos, não é? Porque me interessa que o fundista tenha menos massa gorda, se calhar um velocista já tenha aqui um aumento de massa muscular pela questão explosiva, e eu aí seria importante fazer aqui um acompanhamento de forma individual e fazer aqui uma avaliação, portanto os fundistas terem as próprias avaliações, que na componente da alimentação já vamos falar mais à frente, fazer aqui as avaliações, existem valor de referência para os fundistas, fazer avaliações diferentes para os velocistas e assim sucessivamente. E isso, o atletismo é claramente uma modalidade em que nós vemos uma grande diferença da composição corporal entre disciplinas diferentes. Muito bem, temos outras questões relacionadas com a alimentação do dia de jogo, vamos deixar essas para mais para a frente, aqui uma questão relacionada com esta primeira parte, que é do José Fernandes, que pergunta, e vem sendo a realidade de muitos clubes, caso não se tenha materiais de medição, se o IMC será válido entre jovens entre os 12 e os 15 anos. Nós podemos usar aqui o valor do índice de massa corporal, apesar de o índice de massa corporal apenas nos dá a indicação da relação do peso com a estatura.
O que podemos usar para além do IMC são as curvas de percentil, de percentis, que têm a questão aqui da OMS e também da Direção-Geral de Saúde, que aí faz um acompanhamento mais pormenorizado, ou seja, no sentido em que eu vou saber a idade, faço o cruzamento, se é percentil 25, 50, e depois também aqui a relação com o perímetro da cintura. Não é muito falado, mas a relação com o perímetro da cintura vai-me conseguir também, existem também guidelines associadas a isso. Portanto, para além do IMC, eu colocaria os percentis e depois a relação com o perímetro da cintura. Ok. Colocava se calhar aqui uma outra questão também do Fernando Moreira. Em que medida o valor de IMC tem que ficar abaixo de 23 para os atletas da elite? Será correto, por exemplo, numa modalidade como o surf? Ok, em resposta que é o índice de massa corporal apenas só faz a relação peso e altura. Ou seja, ele não me vai estar a indicar se a pessoa tem mais massa muscular, mais massa gorda, não é? Nós podemos ter um atleta com 100 quilos, imaginando, mas a nível da composição corporal não tem nada a ver no sentido em que tem muito mais massa muscular, em que a nível de peso vai ser mais elevado, enquanto que o outro que tem 100 quilos tem maior percentagem de massa gorda. Portanto, eu não utilizaria, nós podemos olhar para o índice de massa corporal em determinadas idades e podemos utilizar considerando que ele é uma avaliação diagnóstica, mas quando estamos a falar em atletas específicos nós temos que fazer outras avaliações, nomeadamente massa gorda, avaliar aqui a massa muscular, portanto, ele estar abaixo, vão ver muitos atletas, neste caso, não olhamos ou não seguimos essa recomendação abaixo dos 23 ou não. No contexto de formação, talvez possamos olhar porque de certa forma muitas das vezes aqui interessa-nos a educar aquela criança. Não sei Muito se... bem. Carla, eu penso que vamos avançar porque vamos tendo mais questões, uma boa parte delas estão aqui agrupadas para a alimentação em dia de jogo, portanto temos aqui várias questões para essa parte, portanto eu iria dar agora continuidade. Carla, avançavas e depois colocávamos as questões seguintes, mais um bloco de questões no final do próximo bloco. Ok, pronto. Considerando aqui todos estes pontos da avaliação da composição e dos sinais clínicos e também fazer aqui uma avaliação, o segundo ponto é fazer uma avaliação da ingestão alimentar. Portanto, ver o que é que os nossos atletas andam a ingerir de certa forma e aqui claro que é sentar com o atleta e podemos fazer ou então utilizar algum método de referência, seja o diário alimentar, eu coloquei só aqui para entender que existem vários questionários que são possíveis utilizar e um dos exemplos que é mais interessante é o diário alimentar e eu digo o diário alimentar no sentido que é aqui um gold standard na avaliação da ingestão, no sentido em que eu dou ao atleta para ele preencher durante 3, 4 dias para conseguirmos ver aqui a variação da ingestão alimentar. Podemos utilizar na mesma esta referência em relação ao contexto, sabendo aqui a avaliação do treino, não é? Mediante dia de treino, dia sem treino, imaginando que existe aqui alguma pausa e de certa forma conseguir aliar. Aqui tem um exemplo de um diário alimentar, muitas das vezes ele pode ser escrito ou então pode ser enviado por fotografia, portanto aqui conseguimos avaliar, temos logo duas percepções, avaliar de uma forma qualitativa ou então depois e conseguimos através de softwares quantificar seja a ingestão calórica, seja de macronutrientes e seja também de micronutrientes, portanto conseguimos logo ter aqui um apanhado. Se tivermos que fazer alguma modificação qualitativa pelas fotografias ou por aquilo que é descrito, é muito fácil de fazer, mas depois para quantificar, ver se está a atingir as recomendações que é necessária, é preciso ter um maior detalhe. E hoje em dia coloquei aqui um software, mas de certa forma hoje em dia é muito fácil com as aplicações ter acesso e ir fazendo esta avaliação da ingestão alimentar. E dá-nos estes resultados, portanto, qual é o valor correspondente, portanto, 2.756 quilocalorias, é um exemplo de um dia alimentar e depois os macronutrientes, aqui está mais específico com a distribuição de micronutrientes
E depois este é também outro trabalho que mostra avaliação, o mesmo trabalho há pouco em relação à composição corporal, que é a ingestão calórica por dia, quantidade de proteínas, de hidratos de carbono e depois detalhadamente quantidade de micronutrientes e também todos os macronutrientes. Fizemos também aqui a distinção mediante a posição dos vários atletas, como é que estava a ingestão calórica e, de certa forma, para que é que isto nos serve. Este é um exemplo de um relatório individual, portanto, aquele é o apanhado do relatório em conjunto e isto serve exatamente porque muitas das vezes aquela queixa do cansaço ou então que sente muito mais fadiga no final dos treinos, quando se tem a informação de um diário alimentar, nós conseguimos verificar se a causa está a ser ou não, do ponto de vista, está aqui associada com existe aqui alguma associação com a parte nutricional. Estes são os valores que nos dão daquele software, mas de certa forma aqui sinalizado a vermelho estão aqueles nutrientes que de certa forma estão em déficit com aquela atleta. E então, de certa forma, vamos sinalizar esta indicação, seja na quantidade de água, que poderia perfeitamente dar aqui maior cansaço, maior sensação de fadiga e falta de concentração. Também poderia aqui haver questões em relação à vitamina C, que estava associada aqui a um déficit a vitamina C está associada aqui com a parte da cicatrização, ou então também a importância do cálcio, portanto, significa que com este diário alimentar, automaticamente nós conseguimos ver se existe aqui algum déficit nutriente e atuar nesse sentido. Portanto, depois de ter este acompanhamento, depois de ter estes resultados, então podermos para fazer aqui um acompanhamento individual daquele mesmo atleta. Exatamente para evitar situações que já devem conhecer, que é a questão do Redex. Muitas das vezes o que acontece, principalmente nas camadas mais jovens ou com outros atletas, é um déficit da ingestão alimentar, um déficit da ingestão calórica, e isso pode comprometer automaticamente não só a nível de desempenho desportivo, mas depois todo, seja a nível endócrino, seja a nível metabólico, seja aquela questão que deixou de ser tão falada, que é parte da tríade da atleta feminina, e como há pouco falámos da questão do atletismo, é muito frequente isto acontecer, portanto um déficit, uma situação de amenorreia, portanto a perda da função menstrual e automaticamente alterações da densidade mineral óssea. E tudo isto é importante porquê? Porque nós automaticamente com este diário nós conseguimos não só evidenciar este déficit, mas também automaticamente prevenir algumas lesões que possam vir a acontecer e, de certa forma, claro que nós temos que ter em conta toda a atividade que é feita, portanto, todas as necessidades energéticas daquele atleta. Podem existir sempre valores que mencionam para um atleta, para um fundista, o valor da ingestão calórica é este, para alguém do handball o valor da ingestão calórica é aquela, mas nós temos que nos sentar de uma forma individual, portanto temos aqui a taxa metabólica basal, portanto se está a trabalhar ou a estudar, que implica aqui uma atividade, automaticamente o nível da atividade física, se existe aqui alguma situação de stress mais associada a alguma lesão, e depois modalidades diferentes, podemos utilizar aqui o valor de MET, isto é um valor mais fácil, considerando que é uma fórmula, poderíamos ir buscar calorimetrias diretas ou indiretas, mas de uma forma mais prática, utilizando estas fórmulas nós conseguimos logo determinar qual o valor da necessidade energética daquele atleta, tanto a nível de valor calórico como a nível de macronutrientes, e automaticamente conseguimos colmatar e verificar se a ingestão que aquele atleta está a fazer, com a carga de treino que o treinador nos está a mencionar, se faz sentido, se temos que adaptar, se temos que aumentar, se temos que diminuir, se existe aqui alguma gestão de aumento de massa muscular ou então diminuição de massa gorda, ou ao contrário, depende aqui muito da própria perspectiva. Portanto, de um ponto de vista, o acompanhamento passa nesta vertente individual, muitas das vezes vamos ter que planear refeições, almoços e jantares,
Tudo bem que isto é mais no contexto de estágio, mas pode acontecer no contexto de clube, em que tem um torneio noutra cidade, ou então tem que se deslocar e planear este almoço. Portanto, o importante destas refeições, e já respondendo aqui a algumas questões, temos que sempre fazer este planeamento mediante os treinos e mediante as competições. Claro que o objetivo máximo para maximizarmos as reservas será à volta das 48 horas, 72 horas, portanto aumentar aqui o aporte de hidratos de carbono. Atenção que isto depois pode fazer, podemos ter aqui alguns objetivos diferentes mediante cada modalidade, portanto eu acho que isso é muito específico de modalidade para modalidade, e temos aqui o planeamento de lanche, mas de certa forma as guidelines é sempre não ser uma refeição com grande quantidade de fibra, não ser uma refeição com grandes quantidades de gordura, exatamente para que depois no momento de treino ou de jogo se consiga ter os resultados esperados. Isto são exemplos de refeições. Estão a ver a ingestão aqui de sopa, a ingestão de massa, podia ser arroz ou batata, e na mesma questão de fruta, exatamente para conseguirmos maximizar o aporte de hidratos de carbono, sendo aqui como sendo um carburante principal. Atenção que vou voltar a salvaguardar que depende aqui do objetivo e também o desempenho, ou neste caso também a própria modalidade. Outras refeições, e são exemplos aqui de buffets que podemos colocar. Depois, a nível da suplementação, é importante nós questionarmos se aquele atleta está a fazer suplementação ou não. E podem dizer, mas sou eu treinador, eu sei se está a fazer ou não. Depende, muitas das vezes o que acontece, e também da nossa experiência, que a mãe pode sinalizar que aquela criança necessita de um suplemento extra, ou então foi ao médico que sinalizou, e é importante nós termos essa indicação de quais são os suplementos que aquele atleta anda a ingerir, seja no contexto de clube, seja num contexto que foi um amigo que disse, ou então um familiar que o mencionou. E tudo isto porquê? Porque existem suplementos, e este é um dos sites também, se tiverem interesse, que está bastante bem explícito. Portanto ele é australiano e faz aqui o estudo dos vários suplementos que existem, portanto com evidência clara e se identifica se funciona ou se não funciona, e ele agrupa em 4 categorias, portanto na categoria A, B, C e D, considerando aqui os A's aqueles que efetivamente funcionam. O que é que tem acontecido com algumas modalidades? Alguns nutricionistas, eles vão utilizar alguns suplementos que neste site ou nesta associação que eles vão fazer, eles utilizam alguns suplementos que estão na categoria C ou na categoria B, mas que para aquela modalidade, mediante aqui um X, neste caso um tempo limitado, começam a ter alguma evidência que funciona. Mas de qualquer das formas, antes de tomar qualquer tipo de suplemento, é importante saber qual é o objetivo, o estado de saúde do atleta, se vale a pena para a modalidade ou não, porque existem aqui alguns atletas, mediante depois a exposição mediática, que possam ter financiamentos de algumas empresas de suplementação, portanto, e às vezes aparecem com vários suplementos, portanto nem todos eles vão fazer sentido, portanto é importante ver se na exigência daquela modalidade faz sentido ou não. Portanto, modalidades diferentes automaticamente podem ter aqui interesse em fazer a suplementação ou não. E depois o custo-benefício, né? Porque nós às vezes conseguimos ter exatamente os mesmos resultados com alguns alimentos, outras vezes para termos aquele efeito ergogénico vamos ter que buscar aqui algum suplemento nas camadas mais jovens. Muitas vezes acaba por não fazer sentido, depende muito do atleta que se tem à frente, quais é que são também ver os riscos para a saúde e para a performance, e depois a questão da parte do teste antidoping, não é? Se vai acusar positivo, porque muitas vezes nós temos que olhar aqui para se vale a pena e depois os prós e contras da utilização, se é seguro, se é legal e também se
se é de certa forma eficaz, considerando que existe uma grande percentagem de contaminação de alguns suplementos, e por isso é importante seguir sempre a informação do Informed Sport, Informed Choice, exatamente para garantir que eles estão, de certa forma, o que é que estes dois logotipos estão, de certa forma, a indicar? Que aqueles suplementos foram testados. Portanto, de certa forma, aqueles suplementos em específico com estes logos não vão estar contaminados. Depois, cada modalidade, temos aqui depois a lista dos proibidos, neste caso em contexto antidoping, mas todos os anos, mediante cada federação, recebe a lista de proibidos para a parte das competições. E são alguns exemplos de imagens da utilização de suplementação. Depois é importante escrever protocolos, como é que se usa, qual é o objetivo da utilização daqueles mesmos suplementos, a distribuição ao longo, neste caso, da própria suplementação, e este só deixei no sentido são aqueles que têm evidência clara que funcionam. Mensagem em relação à parte da suplementação. E por isso é que ela estava na ordem após a alimentação, interessa, se equacionarmos fazer a utilização de suplementação, interessa que a base da alimentação esteja adequada, ou seja, fazendo aqui o registro e garantindo que aquele atleta está a fazer a alimentação de acordo com aquilo que é planeado, podemos ter alguns benefícios da utilização de suplementação, portanto podemos potenciar a utilização de suplementação, principalmente quando as sobrecargas de treino são bastante elevadas. Estamos a falar de treinos bidiários, ou então se temos aqui algum objetivo específico, quando estamos a falar de camadas mais, neste caso camadas séniores. De formação, não vejo, sei que alguns colegas utilizam, podemos utilizar num contexto quando estamos a falar acima dos 18 anos, de uma forma mais específica, quando temos contextos aqui de treinos bidiários, mas de certa forma infantis ou acaba por ser importante fazer aqui a educação alimentar. Apesar de existir aqui alguns suplementos que nós conseguimos perfeitamente com alimentos, portanto, até tem aqui que seja as bebidas esportivas, seja, por exemplo, a questão da própria proteína, que é a proteína de soro de leite, e encontramos perfeitamente no leite chocolatado ou então no próprio leite, conseguimos atingir esses mesmos objetivos. E também com a gama da parte da indústria alimentar, cada vez mais aparecem alimentos que nos conseguem dar esse mesmo conteúdo mediante cada especificidade. Questões? Temos várias, deixa-me agrupar aqui, por favor, algumas das questões que estão colocadas, ou seja, portanto, vou pegar primeiro numa primeira categoria, tem a ver naturalmente com as questões da alimentação relacionada com os dias de jogos, portanto, existem aqui algumas questões, portanto, vinha do anterior também, o João Ferro, no caso do futebol, portanto, qual seria o tipo de alimentação mais apropriada a fazer nos 2-3 dias antes da competição? E, portanto, no dia da competição e na pós-competição. Assim, em linhas gerais, queres tocar aqui alguns dos aspectos que podem ser importantes para o futebol? Ok, no contexto, obrigada outra vez, João, pela questão. No contexto de futebol, 2 a 3 dias antes, o objetivo principal no futebol é maximizar, e em qualquer das outras modalidades, maximizar aqui as reservas, tanto do glicogênio muscular como do glicogênio hepático, portanto é reforçar aqui estes hidratos de carbono. Portanto, exemplos de refeições que consigamos dar para essa maximização. Por exemplo, arroz, podemos utilizar aqui o arroz com feijão para potenciar, ou seja, muitas vezes o que acontece? Estamos a falar de valores à volta dos 6 a 8 gramas por quilo, portanto que é uma quantidade bastante elevada, ou então até o objetivo máximo atingir ali os 10, mas quase todos os atletas na parte de futebol não atingem esse valor. Portanto, se mantivermos ali os 6 ou 8 seria o ideal. E para fazermos isso de uma forma rápida, não é? Sem estar a comer, antigamente falava-se 2 kg de massa ou 3 kg de massa. Antes de fazermos isso, podemos fazer uma refeição. Sopa, já tem a quantidade de hidratos de carbono e a quantidade de fibra,
neste caso 2 a 3 dias antes, é de certa forma indiferente, mas temos a questão da sopa, podemos até fazer combinação com arroz com feijão, ou então até massa, portanto todas as refeições têm aqui hidratos de carbono. É interessante que elas também tenham proteína, no sentido em de conseguirmos depois, de certa forma, como vai haver aqui o dia de jogo, já estamos a pensar depois na recuperação, portanto fazer aqui refeições nesse sentido. No dia de jogo depende muito da hora em que é feito, mas de certa forma é não andar a comer grandes quantidades de refeições com gordura, portanto mantemos aqui proteínas e também hidratos de carbono. Atenção depois à quantidade de fibra, aqui já não seria aconselhado a questão aqui do feijão, imaginando que é o almoço que o jogo é durante a tarde, exatamente para evitar com que haja, de certa forma, alguns problemas a nível gastrointestinal, e depois na recuperação é de certa forma voltar a aumentar esta quantidade. Podem haver coisas interessantes, no sentido de fazer aqui estratégias do consumo, de beber café ou questão de cafeína, depende muito aqui das idades, mas essencialmente é isso. Houve aqui um trabalho interessante e até a nível nacional é um artigo, ele está em inglês, mas ele fala exatamente sobre a alimentação no contexto de futebol. Portanto, tem vários nutricionistas a nível nacional, de várias equipas, neste caso de futebol, e tem tudo a falar o que é importante e o que é que, de certa forma, quais foram aqui as refeições. Mas, essencialmente, sendo de uma forma muito resumida, é este. Consegues dar uma referência, Carla, desculpa, desse estudo que falaste ou não? Assim, Do Rodrigo, eu posso depois colocar aqui. coloca por favor no chat, se for depois no final, que assim fica partilhado também. E temos também aqui uma outra questão, já que estamos em partilhas e perguntas sobre questões mais genéricas. Estavam a perguntar, portanto, perguntou, deixem-me só procurar, porque de facto são muitas questões aqui, mas perguntou a Teresa Bernardo, qual era o site que classificava os suplementos? Portanto, se poderias partilhar também aí no chat, escrever o site, partilhar o link que classifica os suplementos. Partilha aqui no KIA, certo? No chat. Não, no chat. Vamos até aqui o artigo. Esse site australiano está bastante interessante, no sentido em que mostra com evidência clara aqueles que funcionam e depois tem uma explicação, as fichas, como é que se deve utilizar, como é que se não deve utilizar, portanto tem a dizer qual é que é o objetivo de cada um deles. Ok. E tens E tem também... quantidades. Apesar das quantidades, eu iria aconselhar depois, mediante um nutricionista, de certa forma, para ajustar para a modalidade em específico. Certo, ok. Portanto, eu penso que temos aqui algumas questões que também foram sendo respondidas, mais uma pergunta aqui ou outra relacionada com os dias de jogos, coisas mais particulares. Portanto, perguntava aqui a Andreia Carreiras, perguntava, gostaria de saber se a batata dá fraqueza, moleza no dia da competição, sim ou não? Ok, eu sei que existe eu penso que eu posso considerar isso um mito, ou seja, no sentido em que falam da parte da batata, que dá sono e maior cansaço, mas não existe uma evidência clara que o confirme. O que não invalida que possamos perguntar a cada um dos atletas. Portanto,
A questão da utilização mais de massa ou de arroz tem a ver depois a nível da absorção e por isso é que são aqueles referenciais a ser utilizados, mas não existe nenhuma associação da fraqueza com a parte da batata. Mas salvaguardo, podemos sempre perguntar ao atleta como é que se sente com a ingestão daquele mesmo alimento. Certo. Temos também aqui uma questão do Nelson em relação à alimentação dos dias de jogos, portanto se devia ser de facto mais à base de hidratos de carbono, se faz sentido também no dia de jogo, no próprio dia de jogo, ser uma alimentação mais à base de hidrato de carbono. Nelson, depende. Neste caso é a base sempre a hidratos de carbono, podemos sempre juntar a quantidade, juntar aqui proteína, exatamente porque já estamos a pensar depois no contexto da recuperação, mas a base primordial aqui, o carburante fundamental é sempre hidratos de carbono, mas tem sempre uma explicação do ponto de vista fisiológico, portanto que acaba por ser um carburante que quando estamos a falar de altas intensidades acaba por ser utilizado porque tem menor exigência de menor utilização de oxigênio, portanto, sim. Mas podemos juntar aqui a quantidade de proteína, já pensando depois na recuperação. Muito bem, ainda dentro deste capítulo do dia de jogos, portanto, o José Luís Pestana pergunta aqui se a alimentação será, de uma maneira geral, igual para todas as idades, a alimentação antes do jogo. Não. Não, no sentido que tem a ver, por exemplo, idades diferentes, também pesos diferentes, estaturas diferentes, vão ter automaticamente uma necessidade energética diferente. Portanto, podemos utilizar a mesma ideia, portanto, efetivamente é interessante a quantidade de hidratos de carbono, mas depois ela é adaptada, e mesmo o tipo de refeições ela é sempre adaptada com a idade e com a própria modalidade em si. Bem, uma outra pergunta da Catarina, penso que será a Catarina, que é num jogo de futsal, em idades aproximadas do escalão sub-17, se é oportuno os jogadores comerem chocolates no intervalo de um jogo. Depende do jogo. Jogo de quê? De futsal. Futsal, Okay. sub-17. No intervalo, assim, no intervalo interessa mais conseguir fazer aqui o aumento da extensão que poderíamos dar, porque nos barros eu se calhar iria sugerir com outro tipo, mais fazer ou ingestão, por exemplo, de banana, reforçar aqui a hidratação, poder até ter aqui uma bebida desportiva, portanto fazer mais esse tipo de alimentos. Muito bem. Eu só, Luís, permite-me, só está aqui a dizer que o Paulo Figueiredo para utilizar suplementos não é melhor antes de consultar um profissional? Sim, a resposta é claramente que sim. Claro. Mas de certa forma, como vocês, treinadores, e permitem-me tratar assim, como estão muitas das vezes na linha da frente, quando eu digo na linha da frente é que estão todos os dias a acompanhar, os atletas podem sempre sinalizar ou verificar que alguns destes atletas possam estar a tomar um suplemento que sem qualquer tipo de aconselhamento ou porque foi indicado por parte de um familiar ou amigo, portanto é mais nesse sentido. Bem, tínhamos aqui também umas questões que eu iria juntar do ponto de vista da suplementação, ou seja, temos duas questões do Duarte Mendonça e do Carlos Fernandes, que é em relação à creatina, para as modalidades e disciplinas de resistência, se faz sentido, e o Carlos Fernandes pergunta se a creatina sim ou não, portanto, se faz sentido e de que forma. Duarte Mendonça, não é? O Duarte Mendonça e o Carlos Fernandes, sim. Depende da modalidade e depende também da idade e ao mesmo tempo da exigência, qual é o objetivo. Eu sei que existem vários trabalhos que mostram que sim, por exemplo no contexto da handball eu diria claramente que sim, ou no contexto da parte de, neste caso uma modalidade que exigisse mais algo intervalado e intermitente, sim, portanto mesmo a nível, por exemplo, quando existe alguma lesão também é interessante, depende muito da situação e por estar aqui a dizer sim ou não vai depender muito do caso em específico. Muito bem.
Temos aqui muitas questões particulares de modalidades, vamos tentar de alguma forma também ir buscando aquilo que é mais genérico para todos. Existe aqui uma questão que pode ficar eventualmente para a parte seguinte, em que irás falar da hidratação, certamente, e, portanto, que está relacionada com o sono, vamos deixar essa um pouco mais para a frente. A questão, pergunta o Emanuel Pinto, é se os atletas com 13, 14 anos, tendo percentuais diferentes, se além dos diferentes tipos de alimentação que têm ou que deverão fazer consoante o seu objetivo, também teriam que ter unidades de treino diferentes, de alguma forma, para dar resposta, não é? E esta pergunta acaba por te colocar um comentário final que em desportos coletivos tornava-se complicado. Tens algum comentário em relação a isso? Sim. É assim, essa parte neste caso do contexto de treino, isso já não é a minha área. O que acontece da minha experiência, e também se calhar, Luís, podes falar sobre isso, que podem haver aqui alguma sinalização de alguns atletas que possam fazer treino, não é? À parte do próprio treino normal. E existem casos, e eu conheço, e provavelmente o Luís também, de atletas que, para além de seguirem o treino da própria modalidade, ainda vão ao ginásio, ainda têm alguns treinos com o próprio fisiologista, portanto, treinos mais específicos para conseguir alcançar um determinado tipo de objetivo. Claro que é diferente da componente da alimentação, no sentido em que eu posso pensar no plano geral de emendas, de uma forma generalizada, tenho sempre uma atleta ou outra que neste caso é vegana ou vegetariana, ou ovo-lacto-vegetariana, já tem que fazer alguma alteração, mas o acompanhamento tem que ser sempre individual. Em contexto de treino, é esta situação. Existem alguns que treinam depois por fora mediante cada objetivo. Bem. Mas compreendo a questão, não é? Não faz sentido, não é? Agora a Maria treina uma coisa, o Manel treina outra, eu entendo essa questão. Sim, a questão relevante aqui poderá ser, digo eu também, aproveitando um pouco essa experiência de trabalho, poderá ser, efetivamente, se estamos a falar de uma questão clínica ou do risco de lesão, ou até do ponto de vista da participação do atleta na própria atividade. Se há ou não há alguma contraindicação, e portanto, se houver, naturalmente que faz sentido haver um trabalho suplementar, um trabalho extra, um trabalho diferenciado para um atleta dessa dimensão. Diria que depois, grosso modo, na maior parte dos atletas estarão em condições, e serão alguns ajustamentos a fazer, mas estarão em condições de participar numa unidade temática, naturalmente numa unidade de treino do coletivo, sem grandes problemas. Obviamente poderão usufruir de um maior rendimento se conseguirem alterar alguns dos seus hábitos. Carla, temos aqui umas questões relacionadas também portanto, com os valores calóricos, e portanto, o Serafim Vitorino pergunta qual seria o valor de aporte calórico, por exemplo, de um atleta com 10 anos de idade. Existe alguma referência? Temos referências, sim, mas como eu disse há pouco em relação às referências, elas estão feitas para uma população específica. O que podemos fazer é só, mediante aqui estatura, peso, portanto para sexo também, portanto rapaz ou rapariga, para conseguir dar um valor exato. E depois também, à partida, estamos a falar em ambiente escolar, depende, mas deve andar à volta dos 1200, 1500, 1600, depende muito. Eu preciso depois dos outros dois valores para dar aqui um valor exato. Bem, temos aqui também a Raquel Vieira, é um caso muito particular, uma atleta com 16 anos com doença de Addison, faz terapia com hidrocortisona, ou seja, que orientações suplementares poderia receber? Se calhar uma coisa mais particular, mais individual, já quase uma consulta. Sim, é muito difícil. Obrigada a todos, neste caso, pelas questões, e espero de certa forma estar a conseguir responder. Raquel, em relação à parte da orientação suplementar, é como eu disse inicialmente, ou seja, é importante, principalmente com a própria utilização, portanto, de medicação, é importante ver as análises, é importante também ver aqui a parte da ingestão alimentar, se existe aqui algum déficit ou não, e só posteriormente
verificar se há necessidade ou não de fazer alguma suplementação mediante o objetivo e garantir que não existe aqui qualquer tipo de interferência com a medicação, que isso para mim é a chave máxima. Muito bem. O Pereira Luís, portanto, penso que é o Luís Pereira da Silva, pergunta-nos, no caso de uma competição contínua de um fim de semana, na modalidade de artes marciais de campo, qual seria uma alimentação, por exemplo, aconselhada do ponto de vista de uma competição ao longo de um fim de semana? Cuidados gerais a ter. Pronto, em relação à modalidade, a parte das artes marciais, penso que vão ter várias competições ao longo do dia, certo? Seja no sábado, seja no domingo, portanto o objetivo principal prende-se exatamente pela questão também da parte dos hidratos de carbono, convém que sejam de alto índice glicémico, não é? Porque ganhando uma prova volta novamente a participar e corrijam-me se eu tiver a dizer alguma coisa, mediante aqui a pontuação, interessa é que consigamos maximizar e que estar exatamente no mesmo desempenho e o foco não é tanto só o fim de semana, eu focaria-me mais nos 2, 3 dias antes para salvaguardar aquele fim de semana. Muito bem. Temos também aqui outra questão que se relaciona com as defesas pessoais e, portanto, o Miguel Moura, instrutor de defesa pessoal, pergunta se existe de facto um comprovado benefício da creatina nos desportos de combate e quais os cuidados a ter. Podes repetir? Se existe algum comprovado benefício da creatina nos desportos de combate e quais os cuidados a ter. Ok. A nível da parte dos esportes de combate, a nível da parte da creatina, existem algumas evidências, principalmente um facto de ser aqui um desporto de contacto e depois a própria exigência e é importante também salvaguardar, voltamos ao início, portanto os cuidados a ter é ver a base da alimentação, como é que está a fazer a toma, a questão da ingestão de água, porque em relação à parte da creatina, para que nós consigamos ter uma maior absorção, é importante combinar com hidratos de carbono, em que a absorção é 50 vezes, é 50% mais elevada, e é importante que nesta parte dos desportos de combate, depois também podemos ter aqui uma categoria de peso, e esse pode ser um dos principais pontos a salvaguardar, ou seja, como o que acontece com a creatina, claro que ela vai aumentar a massa muscular, mas ao mesmo tempo temos aqui a retenção de água e isso pode desencadear aqui alguma alteração quando estamos a falar de categorias de peso. Portanto, de qualquer das formas, é interessante a sua utilização, é necessário se fazer aqui o acompanhamento para gerir todas estas questões. Muito bem, temos aqui uma questão, umas novas tendências relacionadas com as novas tendências da alimentação vegetariana, como lidar com estas novas tendências do ponto de vista tanto do desporto, existe alguma falta de conhecimento ou já existem algumas orientações claras para lidar com este tipo de alimentação? Já existem algumas orientações mais claras, existe no sentido que ainda existe alguma ideia de que algum atleta que faça uma alimentação vegetariana que não tenha aqui os mesmos resultados, mas para isso implica que, de certa forma, o que nós podemos fazer é primeiro saber que tipo de alimentação vegetariana existe, ou este atleta ou a atleta está a fazer, porque existem vários tipos. Neste caso pode ser ovo-lacto-vegetariana, ou lacto-vegetariana, ou ovo-vegetariana, portanto, ou uma questão vegan, e temos que fazer sempre os mesmos pressupostos, portanto, avaliar se existe aqui algum déficit, e aí seria interessante recorrer às próprias análises e depois equacionar se há necessidade ou não de fazer suplementação. Claramente, se for vegan, é interessante fazer suplementação. A nível desportivo, nós temos algumas atletas que são veganos e conseguem atingir os mesmos resultados, só que são acompanhadas. Não sei se... Muito bem, já que estamos aqui com algumas situações um pouco diferentes, podemos também pegar na pergunta do Eduardo Cabrita, que pergunta para os atletas que aderem ao Ramadão.
se existem alguns estudos sobre a alimentação e que alimentação devem fazer. Existem. Os trabalhos que existem, maioritariamente, pelo menos do meu conhecimento, são mais na área do futebol. Mas o que acontece, o ponto principal, portanto, é garantir que quando eles podem comer, fazer assim uma grande ingestão do ponto de vista tanto de hidratos de carbono como proteínas, e é importante nos próprios dias, a estratégia muitas das vezes quando temos horários de jogo em que eles ainda estão no período considerado aqui jejum, a nível da hidratação, portanto que é um ponto principal. Mas existem alguns trabalhos, sim. Ok. Carla, se calhar vamos avançar, falaste em hidratação e antes que percamos aqui o tempo e o rumo, vamos avançar mais um pouco e deixamos a outra leva de questões para o que vem a seguir, porque receio que não tenhamos tempo para que termines a apresentação. Portanto, vamos avançar para o próximo ponto e logo de seguida faremos uma nova ronda de perguntas. Okay. Pegando aqui na hidratação, portanto, para além da questão, portanto, através da antropometria, da alimentação, um dos grandes pontos, quando falamos em atletas, eu vi ali uma pergunta que é considerado atleta. Eu posso considerar atleta também alguém que possa estar a fazer a iniciação à prática, portanto, também camadas de formação, ou então já com rotineiros ou então profissionais. E quando falamos aqui da parte da hidratação, é importante formar os atletas, porque quando nós falamos da ingestão de água, ingestão de líquidos, é fundamental para a parte da regulação da temperatura corporal, ao mesmo tempo para a lubrificação das articulações, transporte de oxigênio, absorção de nutrientes, prevenção da obstipação. Existem alguns trabalhos que mostram que quando existe desidratação, portanto, quando existe aqui um déficit desta ingestão de água, muitas das vezes existem alterações, não só a nível da parte da performance, tanto a nível da questão da estabilidade postural, como a velocidade de reação, como a memória a curto prazo fica afetada, a concentração, o estado de alerta, portanto começam a ter alguma ansiedade e tensão, e que se estamos a falar em dias de competição, que é normal haver alguma ansiedade e alguma tensão do próprio dia em si, mas se houver aqui uma situação de desidratação, isso pode estar a ser muito mais exagerado exatamente por este déficit da ingestão de água. Existem alguns trabalhos, não só a nível físico, mas também na parte cognitiva, que era aquilo que eu há pouco mencionava, portanto a velocidade de reação, a quem é que eu vou então passar aqui a bola, uma sensação superior de fadiga e de cansaço, e também uma falta de julgamento e dificuldades na acuidade visual, portanto alguém que fosse automobilista, não é? Nesta própria modalidade, portanto haver aqui uma desidratação pode correr o risco, não é? Em vez de fazer uma mudança de direção, pode afetar depois esse próprio julgamento. A nível fisiológico existem várias alterações quando estamos a falar de desidratação, e eu depois já mais à frente vou-vos dar situações práticas, como é que nós conseguimos determinar se existe desidratação ou não, mas o que se sabe é que existem não só alterações fisiológicas do rendimento, por exemplo há uma redução da força máxima em 2%, redução da potência, redução da força de resistência, o aumento da percepção subjetiva de esforço, muito associado aqui com a fadiga e o cansaço, maior risco de lesão, para não falar só, se houver aqui um déficit em ingestão de nutrientes, também temos um risco superior de lesão, mas também no caso da desidratação, e depois ao mesmo tempo da parte cognitiva, que era aquilo que eu há pouco estava a mencionar. Portanto, é importante reforçar a ingestão de água. E como é que nós podemos fazer isto? Portanto, nós temos que pensar que existe no treino, tudo bem que os nossos atletas podem levar a garrafa de água, mas interessa-me saber se ao longo do dia, quando estão na escola ou quando estão no trabalho, ou então temos atletas profissionais, se fora da questão dos treinos, estão a fazer a ingestão de água ou não. Portanto, um dos pontos principais é fazer o registro do peso, logo de manhã, portanto, ver se existe aqui uma sensação de sede ou não, quando acorda,
e fazer e verificar a cor da urina mediante a escala de Armstrong. Existem formas, existem testes, por exemplo, há quem faça a recolha da urina e consiga avaliar se existe um risco de desidratação. Claro que isso, do ponto de vista económico, exige algum custo, ou então através das análises também conseguimos ver se existe aqui desidratação ou não. Mas isto, eu trouxe coisas práticas que conseguem utilizar no dia-a-dia sem qualquer tipo de custo. Este método é o método PUSH, okay? Que é do peso, da sensação de sede e da cor da urina, e quando nós temos 2 ou mais sinais significa que está desidratado. Muitas das vezes é importante formar para que se consiga responder. Nós passamos um questionário, se sente sede ou não e qual a cor da urina, e sinalizamos aqueles atletas em que colocam, de certa forma, a cor da urina que já ultrapassa aí, que é considerado desidratado, e questionamos o que é que aconteceu no dia anterior. E muitas das vezes o que acontece é que fora dos treinos, muitas das vezes não há ingestão de água, portanto é importante fazer aqui este reforço em relação à ingestão de água. Isto são dias diferentes do acompanhamento, portanto em que também tem a parte da qualidade do sono, cor da urina e se sente sede ou não, e depois como é que funciona esta variação. Isto é importante no sentido de que estamos a falar, neste caso é um caso de uma modalidade coletiva, e de certa forma nós conseguimos ver, sinalizar individualmente qual o atleta que necessita de fazer um aumento deste reforço da ingestão de água, ou então fazer sessões de formação. Isto foi no contexto da formação, em que tínhamos aqui para fazer, interessa-me fazer uma avaliação, mas também interessa explicar depois os resultados às atletas e aos atletas que temos, portanto, qual é a importância, porque é que têm que ou devem beber água, depois aqui mostrar os resultados dessas avaliações e ao mesmo tempo também sinalizar nesse sentido. Outra forma, isto é o estado de desidratação, outra forma é verificarmos durante o treino. Porque muitas das vezes o que é que existe durante o treino, e podem fazer isso em qualquer modalidade, portanto não existe aqui nenhuma exceção, que é fazer a avaliação do peso antes. Se conseguirmos registar a quantidade de água durante o treino será o ideal, e depois fazer a avaliação do registro do peso. O Comitê Olímpico tem umas imagens interessantes nesse sentido, em que mostra os cálculos, como é que se faz. Da minha prática, fazer o registro da quantidade durante o treino, experimentámos, fizemos, só que muitas das vezes o que acontece depende aqui do material que estão a utilizar, ou seja, há quem utiliza uma garrafa e conseguimos quantificar, mas depois existem quem utiliza shakers com água e vá colocando sem conseguirmos determinar a quantidade real. Portanto, mesmo que se tenha peso antes e peso depois, já conseguimos ter aqui uma percepção da evolução destes mesmos atletas. O ideal é sempre, neste caso com a roupa que vai treinar, e temos variações, ou seja, antes e depois, e qual a percentagem de peso perdida. E se a percentagem de peso perdida for superior a 2%, então sim, nós estamos a falar aqui num contexto, não é? Quando existem perdas superior a 2% do peso corporal, então acontecem todas estas alterações. Portanto, é importante sinalizar esses mesmos atletas para aumentar não só a ingestão de água durante aquele treino, mas também fazer aqui um reforço, ou seja, não vai ser naquele treino que já passou, mas pelo menos nos treinos seguintes, e fazer aqui um reforço da ingestão no dia a seguir e garantir, tendo estes dois resultados, portanto, o peso durante o dia, o peso, a cor da urina e também a sensação de sede, que nos dá aqui uma indicação de desidratação, tendo depois os valores do peso antes e peso depois dos próprios atletas, dá-nos aqui uma percepção como é que está esta evolução. E aqui outra vez o gráfico que mostra a percentagem de peso perdida. Existem aqui algumas, nós encontramos variações mediante a posição em campo, depende depois também das condições, se forem modalidades
exterior ou interior do pavilhão, se o pavilhão tem ar-condicionado ou não, também vai influenciar estes resultados, mas independentemente desses fatores, é interessante fazer esta avaliação de certa forma, porque o próprio atleta vê as variações e é uma boa forma de reforçarmos a importância da ingestão de água. Deixo agora para questões. Vamos tentar portanto, colocar aqui começar de baixo para cima, tentar colocar as questões relacionadas agora com a água e depois retomaremos também algumas das anteriores. Pergunta o Ricardo Pimentel, num treino com intensidade média alta, num escalão de sub-11, por exemplo, se existe algum referencial para a quantidade de água que deve ser ingerida durante um treino? Existem quantidades, estava só aqui a pensar, existem quantidades específicas para o próprio atleta, existem recomendações da EFSA em relação à faixa etária, podemos avaliar também mediante o peso do atleta, isto para a ingestão de água, e depois existem valores preconizados por mililitros por quilo, 4 horas antes, 2 horas antes da competição. Ok, obrigado, Carla. Vamos colocar aqui uma questão que não está aqui hoje dentro desta temática, mas de alguma forma está relacionada. O Pedro Brito coloca uma questão interessante, que é de que forma a relação da qualidade de sono com a absorção de nutrientes em escalão de formações. É uma questão que faz sentido do ponto de vista fisiológico, a qualidade de sono com a absorção de nutrientes, ou é algo que neste caso é irrelevante? É uma pergunta muito interessante, porque a qualidade do sono, e que foi uma das coisas que não falei aqui, mas poderia ter falado e que não invalida que noutra formação se possa falar de uma forma mais detalhada e específica. A qualidade do sono influencia, no sentido em que não só a duração, mas depois também como foi aqui o sono. Porque durante o sono o que acontece é responsável pela libertação de algumas hormonas, nomeadamente quando o tempo de sono, isto de uma forma crónica, for muito reduzido, portanto estamos a falar 2, 3 horas, 4 horas, há uma tendência em que a ingestão alimentar seja muito mais elevada, exatamente por uma reação hormonal, portanto há uma maior absorção de alguns nutrientes e por isso há uma relação de menor qualidade de sono, maior probabilidade de excesso de peso, obesidade, entre outras doenças, portanto maior stress, maior ansiedade e automaticamente todas as doenças associadas neste caso à compulsão alimentar estão muito associadas também em parte com este sono, mas sim, existe uma explicação fisiológica para isso. Obrigado, Carla. João Santos, vamos passar para o halterofilismo. Pergunta qual deverá ser a alimentação ingerida num dia de prova, numa prova deste género, e se existe aqui uma diferença entre um jovem e os adultos mais velhos, sendo que no caso particular, por exemplo, tem 63 anos. Ok, existe. Principalmente, também estamos aqui a falar de uma modalidade diferente, em que aqui implica alguma estratégia, não só é um interesse dos hidratos de carbono, mas principalmente até da quantidade de proteína. Em idades mais avançadas, de um ponto de vista fisiológico, a absorção de nutrientes é completamente diferente ou é diferente de um atleta mais novo, portanto a exigência de proteína é superior. Portanto, estamos a falar de quantidades mais elevadas em relação ao atleta mais jovem. Dicas para alimentação, Nelson Marques, em relação aos praticantes de voleibol. Modifica muito em relação àquilo que já foi dito anteriormente, de facto de ser um voleibol em relação àquilo que já foi falado anteriormente. Temos também uma pergunta aqui do basquetebol, portanto, entre estas duas modalidades, existem assim grandes diferenças? Não, entre essas duas, não, do ponto de vista nutricional, não. Que no fundo foi aquilo que fomos falando. Ok, alguma dica em particular? De certa forma, depende sempre quando é que vai ser aqui o jogo ou a competição, mas é sempre a questão dos hidratos, eu estou sempre a falar de hidratos de carbono, proteína, e tentar ao máximo reduzir aqui a absorção, neste caso alimentos com alta quantidade de gordura. E também, existem depois aqui alguns pontos mais específicos, mas o ponto principal é esse. Muito bem, já que estamos a falar também em
em dia de jogo e competição. João Rocha, se os jogos forem de manhã, quais serão os alimentos mais aconselhados e ricos em hidratos de carbono, no caso de jogos da parte da manhã? Temos vários. Pode ser o simples pão, pode ser, vou pegar aqui vários exemplos. Podemos desde pão, panquecas, desde papas de aveia, portanto, podemos fazer aqui, pode ser também a utilização de cereais, portanto, podemos fazer várias escolhas na quantidade de hidratos de carbono. Poderá ser interessante aumentarmos aqui com uma peça de fruta, por exemplo, e depois leite, depende aqui depois da reação do próprio atleta, porque existem atletas que não toleram, portanto, ou chá, ou então um sumo de laranja natural, depende aqui muito. E estão a ver que eu vou sempre questionar se existe aqui alguma alteração do próprio atleta, no sentido em que às vezes existem atletas que não toleram a ingestão de leite, não é? No sentido em que não conseguem, vai-te causar aqui algum desconforto, e existem outros atletas que esse desconforto não existe. Pegando nessa questão, falaste há pouco da questão, por exemplo, de algumas estratégias, uma delas que seria a cafeína, aplica-se claramente aqui, já que há atletas que têm uma alteração do trânsito intestinal na pré-competição e, portanto, não se ajustam muito bem à toma da cafeína. Exatamente. Existem pessoas que relatam, ou seja, a cafeína vai ser aqui, vai reduzir a percepção de fadiga, e é um dos suplementos que está dentro daquele link que coloquei aqui, portanto, uma evidência A, que claramente funciona. Apesar de ele, de certa forma, para algumas pessoas aumentar o estado de alerta, em grande maioria, outras pessoas reportam alguns problemas a nível de trânsito intestinal que não é interessante a nível de jogo, por isso é importante questionar sempre. E estamos a falar de cafeína, e cafeína pode ser, eu estou a falar da cafeína enquanto nutriente, mas podemos falar enquanto suplemento, enquanto café, enquanto chá, portanto pode ter aqui fontes alimentares diferentes. Agora aproveito, falaste no chá, a Cláudia Patrícia pergunta se o chá a meio do jogo se é uma boa ideia. Já me fizeram uma vez essa questão. Eu tenho outras ideias em relação ao chá, mas depende aqui muito da percepção das temperaturas, da própria temperatura que existe no jogo, ou neste caso dentro do pavilhão. Ok. José Fernandes, gostaria de perguntar se tens alguma sugestão para uma bebida isotónica caseira. Só reforçando que eu acho que não respondi totalmente em relação à pergunta anterior, porque às vezes a temperatura da bebida pode também influenciar, no sentido em que se tivermos ou seja, se tiverem altas temperaturas, uma bebida fresca ou então a junção de mentol pode diminuir e ajudar aqui de certa forma a regular a temperatura corporal. O mesmo acontece com bebidas mais quentes, nomeadamente a questão do chá, ou então podemos utilizar um chá frio que vai nos ajudar depois também a fazer aqui um reforço, e pode ser exatamente usada como uma bebida caseira. Portanto, essa bebida caseira isotónica, podemos fazê-la, neste caso, juntar uma quantidade de hidratos de carbono, depois também podemos juntar aqui sal e fazer com ou limão ou mentol só mais no contexto quando estão elevadas as temperaturas. Depende se for interior ou exterior, mas é possível fazer. Existem quantidades específicas para uma quantidade, 1,5 litro, etc. Muito bem. Cláudia Ribeiro coloca-nos aqui uma questão, neste caso voltado para a maratona. Qual seria, em linhas gerais, a melhor alimentação para 2 semanas antes da competição? Uma maratona, ok. Antes destas 2 semanas o treino seria igual, portanto o reforço seria sempre, parece que estou a falar, lá vou eu pegar a questão da parte dos hidratos, na questão também da ingestão de proteína, no reforço da ingestão de água, e depois existem aqui não só macronutrientes, alguns nutrientes que são interessantes, que é reforçar a parte do potássio, também reforçar a nível da parte de magnésio. Podemos mesmo utilizar aquela estratégia do feijão, só que o importante na parte da maratona, para além desses cuidados, portanto fazer esse aumento do aporte, será sempre ter os abastecimentos ou levar sempre alguns reforços durante a própria
maratona. Obrigado, Carla. O Arthur coloca-nos aqui uma questão, sabendo que muitos atletas recorrem à suplementação para o ganho de massa muscular, que perigos é que podem surgir com esta ingestão pouco cuidada, nomeadamente na função renal? Ok. Arthur, em relação à parte da ingestão de proteína, portanto, a ingestão de suplementação, certo? Ou era só a ingestão de proteína? A ingestão de Mas suplementação, sim. só suplementação, pronto. Normalmente existe aquela associação, ou há aquela ideia que a ingestão de suplementos com proteína está associada a uma alteração da função renal, mas só existe evidência clara, ou seja, o cuidado número 1 é verificar se há uma necessidade ou não de fazer aquela suplementação e desde que existe aqui um acompanhamento. Depois outra questão tem a ver se aquele suplemento que está a ser utilizado, se está certificado, ou se foi testado, ou se não foi testado. E depois, por último, ver se a pessoa tem algum historial de problemas renais, no sentido em que não só a pessoa, porque às vezes estamos a falar de jovens, portanto 20 anos e que nunca reportaram numa situação de problemas renais, mas pode ter a pai, a mãe, o avô, o tio que possam ter alguma alteração da função renal. E aí sim, há maior risco de haver alterações da função renal, caso contrário não existe nenhuma evidência. Apesar de existirem alguns trabalhos que à conta daqueles suplementos que existem, portanto eu estou a falar de suplementos não só ou a parte dos diuréticos ou os termogénicos estão associados com problemas mais até da função hepática, portanto mais do fígado do que propriamente da função renal. E depois é importante ir verificando, portanto, mesmo que todas estas linhas, portanto, que se verificou aquela questão da suplementação, que ela foi testada, que a alimentação que está a fazer está ok, podemos ir sempre verificando e mediante a evidência se aquele suplemento funciona ou não, ir verificando pelas análises a evolução da parte da creatinina, creatinúria, a ver se existe alguma alteração da função renal. Obrigado, Carla. Tatiana pergunta-nos aqui do ponto de vista do basquetebol, do treino da formação. Tem duas questões. Uma questão que se aplicará a muitas outras modalidades também. Treinos às 8 da noite, com 1 hora e 45 de duração. O que é que seria aconselhável antes do treino e após o treino? Ok, isso já são perguntas assim mais específicas, mas de qualquer das formas, vou dar assim um exemplo reforçando, que é se os treinos são às 20 horas, a duração tem 1 hora e 45, eu já sugeri a alguns atletas a fazer aqui uma ingestão do jantar antes, portanto às 18, 18h30, com alguns funcionam, com outros não, mas pelo menos fazer uma ingestão mais reforçada antes e depois fazer apenas uma refeição ligeira. Estou a dizer isto porque muitas vezes o que é que acontece? O treino acaba por volta das 22 e automaticamente tem que se deslocar a casa, tomar banho e acordar no dia a seguir às 7 da manhã para em contexto escolar. Portanto, seria mais fácil esta dinâmica de fazer muitas das vezes. Vou dar um exemplo prático, existem várias opções, mas o truque é sempre em relação tanto a hidratos como proteína, mas seria aqui, por exemplo, uma ingestão de sopa com ovo antes, às 18h30, e depois fazer apenas uma refeição ligeira no final. Ou então fazer aqui um lanche mais com peças de fruta às 18h30 e depois no final fazer apenas um reforço de uma ingestão mais simples. Podia ser perfeitamente a ingestão de sopa acompanhada com ovo, ou então o prato que sobrou da refeição nesta mesma, para esta pessoa em específico, mas isso eu teria que avaliar a pessoa individualmente, mas o reforço a nível de nutrientes, que assim é mais geral, seriam estes. Eu diria que a segunda questão tem uma parte que pode ser semelhante, ou seja, quando um jogo é às 14 horas, o que é que seria aconselhável no pequeno almoço e no almoço, portanto, acaba por se aplicar um pouco a mesma questão, já que estamos a falar de um horário também complicado, não é? Com um jogo às 14. Com o jogo às 14, aqui o interessante seria fazer um almoço por volta de meio-dia. Portanto, meio-dia a terminar, meio-dia e meia, máximo meio-dia e 45, assim pelo menos já permitiria que houvesse aqui um processo digestivo. Mas isto seria interessante, é de sempre treinar
fazer este treino, mesmo a nível de contexto de... Estou a dizer isto em contexto de treino, fazer ir sinalizando, mas meio-dia, 11h30 seria o ideal. Obrigado. Portanto, penso que está respondida à questão da Tatiana. Avançamos agora para o Nuno Silva, do ponto de vista do futebol. Na modalidade de futebol, um escalão de iniciados de referência sub-14, qual seria uma referência para as gramas de proteína por quilo de peso necessárias por dia? Essas camadas são camadas mais jovens, portanto às vezes estamos a falar dos 20% em relação ao valor energético total, mas podemos pegar no valor, na parte clínica falamos sempre nos 0,8, mas quando estamos a falar aqui de atletas podemos chegar a 1,1, 1,2 gramas por quilo de peso por dia para essas idades. Ok. Penso que neste momento já respondemos também à questão do Gonçalo Pires, já foram respondidas estas questões. O Pedro Gouveia pergunta de que forma a alimentação podem influenciar a capacidade de flexibilidade. É uma pergunta interessante, mas a parte da flexibilidade muitas das vezes tem a ver não só com a questão do treino, também numa parte genética, existem alguns suplementos que podem afetar e influenciar aqui esta flexibilidade. Ou seja, podemos apostar não só a nível na questão de colagênio, portanto, por exemplo, a ingestão de gelatina ou então a ingestão hídrica, e existem alguns suplementos que influenciam negativamente, portanto, quando são tomados, pode afetar a flexibilidade, mesmo até a própria medicação também. Muito bem. Aproveitando aqui a questão do Vítor, se consideras importante, neste caso, fazer análise de déficit de vitaminas? Na minha opinião, eu acho que é importante. Eu sei que nem todos os médicos, porque de certa forma quem faz a referência das análises são os médicos que fazem este reporte, apesar de agora estar comum em relação à vitamina D, portanto, o que começam a fazer essa indicação é importante para a prevenção, por exemplo, de lesão e também para, de certa forma, nós conseguirmos logo avaliar se existe algum déficit e se temos que atuar, porque muitas das vezes o cansaço, não só, por exemplo, diminuição ou fraqueza, ou então mesmo perda de densidade mineral óssea, que basta haver uma queda em campo ao maior risco de fratura, portanto é importante fazermos esse acompanhamento. Claro que é um dos pontos, não é? Que existem vários motivos que podem causar aquela lesão, mas eu acho que é importante. E podemos fazer das duas formas, ou através da avaliação da ingestão alimentar, que pode ter aqui algumas lacunas se aquele atleta não respondeu a toda, não colocou toda a informação, mas as análises sim, eu considero que é importante. Obrigado, Carla. O José Soares pergunta uma pergunta de rápida resposta. Comer bananas nas paragens de jogo é ou não benéfico? Repõe alguns níveis? Sim, repõe. A atenção é depois como temos a banana, não é? De certa forma, se for mais madura, conseguimos ter Certo. maiores benefícios. Ok. O Emanuel Pinto e o Ricardo têm duas questões relacionadas. Portanto, o Emanuel pergunta a partir de que idade podem os atletas tomar suplementos, tipo proteína, enquanto que o Ricardo pergunta se entre os 10 e os 13 anos que tipo de suplementação pode ser introduzida e se faz sentido para o desenvolvimento físico dos atletas. Ok, pegaram aqui num ponto, uma questão interessante que é a questão da proteína, porque a proteína que aparece, portanto, seja neste caso a proteína whey, ela é proteína de soro de leite, portanto, tanto as crianças como os adolescentes já estão habituadas a esta ingestão de proteína. Na minha perspectiva, enquanto a profissional de saúde, quanto mais tarde for a introdução da suplementação, melhor, no sentido em que me interessa nestas faixas etárias garantir que a alimentação base é o primordial, que muitas das vezes não é isso que acontece, portanto acabam por estar a fazer bebidas desportivas, portanto não é desportivas, desculpem, bebidas energéticas ou suplementação ou outras coisas, portanto a base principal é alimentação e depois podemos verificar se existe ou não necessidade de fazer aqui a suplementação.
Muito bem, temos aqui algumas. O Leandro Cunha colocou uma questão relacionada com a recuperação de lesões musculares, se existem alguns elementos mais indicados. Há bocado tocaste um pouco nesse aspecto, alguma coisa mais em concreto? Sim, depende, são lesões musculares, portanto, mediante cada lesão é importante fazer um reforço a nível de alimentos. Por exemplo, a gelatina aqui com a vitamina C, portanto, juntar ao laranja, ao kiwi, um, no sentido em que tem aqui colagênio interessante a nível da parte da lesão. Podemos também ter aqui um aumento, uma vez quando existe lesão, aumento da inflamação, portanto, tudo o que seja ômega 3, seja salmão, sardinha, portanto, peixe gordo, conseguimos ir buscar esse tipo de alimentos. Depois temos outros que também são interessantes. Muito bem. O João Ferro pergunta se em dia de competição é possível combinar o açúcar com a refeição de grelhados ou cozidos com hidratos. Em que sentido o açúcar? O açúcar é um hidrato. Pois, Podemos combinar hidratos de carbono com grelhados, ou cozidos, ou estofados, ou assados, desde que a quantidade de gordura seja menor, mas podemos fazer essas combinações. Não adicionar açúcar a essas refeições, não é necessário. Nós conseguimos atingir a quantidade necessária, que é, neste caso, o foco para a competição, perfeitamente com alimentos, sem haver adição de açúcar. Aí está. penso que respondeste à questão. Vamos para o ciclismo e BTT. Estamos a fazer aqui uma percorrer as modalidades todas. Pergunta o João Pinguinha, de manhã, numa prova de ciclismo, BTT, quanto tempo antes deve o atleta ingerir pequeno almoço? E o que comer, por exemplo, antes de partir? Tempo máximo, 1 hora e meia, 2 horas, 3. E a ideia principal já foi aquela que fomos falando, a questão da parte do PTT, é importante é levar sempre reforços e a garantir que não é só o dia da competição, mas são os dias antes da competição. Muito bem. Perguntas mais específicas. Ok, em patins, em momentos de grande desgaste durante o jogo, pode um atleta ingerir açúcar? Pode ou deve ingerir? Ok, o hóquei efetivamente há um grande desgaste, não é? Porque ele tem que estar em cima de patins durante o jogo e depois às vezes também a climatização ou o próprio pavilhão, mas de certa forma ahm, podemos ingerir açúcar, mas temos outros alimentos com hidratos que são aqui muito mais interessantes. Eu sei que foi assim muito vaga a minha resposta, mas pelo menos da minha percepção com alguns atletas do hóquei, é que muitas vezes, principalmente as escolas de formação, não existe assim, e corrijam-me se eu estiver errado, não existe tanto o acompanhamento nutricional, ou pelo menos eu não conheço uma equipa que já tem nutricionista, não conheço assim, claro que as equipas principais, não é? Acabam por ter. Portanto, o acompanhamento terá sempre o reforço, portanto, os dias antes de jogos, mas não há necessidade de fazer um reforço com açúcar. Temos outros alimentos que seriam muito mais interessantes. Ok. Manuel Pereira pergunta se num combate de kickboxing tem 1 minuto de intervalo. Que tipo o que é que poderia ingerir o atleta para lhe dar mais energia para o próximo round, naquele minuto? Aqui poderíamos até utilizar, porque muitas das vezes para o próximo jogo, de certa forma, seria interessante fazer aqui uma ingestão hídrica, portanto, pegar aqui uma bebida energética, por exemplo, conseguimos ter um maior reforço e ter exatamente o mesmo resultado. Seria mais ou menos a aplicação dos timeouts do handball, 1 minuto também, a mesma coisa, certo? Porque depois o minuto é muito curto, portanto, se fosse uma ingestão, neste caso líquida, seria mais rapidamente absorvida num curto espaço de tempo. Muito bem. O Miguel pergunta se, do ponto de vista do surf para atletas vegetarianos, se a B12 ou outro tipo de suplementação eram importantes para suprir a não ingestão de carne. Eu deduzo, Miguel, que este vegetariano seja mais vegan, portanto não faça ingestão de qualquer tipo de produto de origem animal, portanto sim, não só a B12, mas a B12 seria bastante interessante e importante fazer
Atletas de surf, sim. Atletas de surf ou alguém que faça uma alimentação vegan. Muito bem. O Ricardo Ferreira pergunta, pede uma sugestão para atletas com intolerância ao glúten, para que possam ter melhor rendimento no treino de força. Ok, hoje em dia já é muito mais fácil de conseguirmos ter alimentos sem glúten. Antigamente era muito mais complicado, era necessário mandar vir de outros países, portanto nós conseguimos atingir exatamente as mesmas recomendações ou o mesmo rendimento, principalmente ali no trabalho, era trabalho de força, não era? Certo? Ah, a ideia principal aqui no trabalho de força, podemos pegar não só da quantidade de hidratos, mas na quantidade de proteína. Portanto, existem aqui alguns suplementos que tínhamos de ter atenção, mas conseguimos atingir exatamente as mesmas recomendações. Ok, tentamos avançar em velocidade cruzeiro, porque temos aqui mais de 60 perguntas. Iremos, dentro do possível, agrupando. No dia da competição, pergunta o Tariq, competição, estamos a falar de combates, podem haver 7 combates no mesmo dia. A marmelada poderá resultar na recuperação rápida, além de bebidas energéticas? Pode, sim. Ok, obrigado, Carla. Se faz sentido, pergunta o Carlos Sequeira, se fará sentido haver uma dieta nos escalões, uma dieta nutricional nos escalões sub-10, sub-12 ou sub-13 no futebol, ou uma liberdade na variedade de comida, será mais de estimular nestas idades? Sim, eu considero que depende, ou seja, nós podemos fazer um plano mais rigoroso, mas de certa forma o que é importante nestas idades e idades nos escalões de formação e até muitas vezes nos séniores, o que é importante é educar, fazer aqui uma educação alimentar. Sim, a não ser que exista aqui algum quadro, não é? Ah, mais específico de obesidade, etc., que seja necessário oferecer algo mais rigoroso, mas mesmo dentro do quadro da obesidade nós conseguimos perfeitamente com pequenos ajustes, tendo assim alguma liberdade, fazer, fazer essa restrição. E acho que a palavra dieta hoje em dia nós podemos fazer qualquer ingestão de todo o tipo de alimentos, que foi logo os alimentos que eu coloquei, temos é que ter em conta sempre a quantidade e essa mensagem é importante ser passada para os escalões mais jovens, mas muitas vezes o problema está até em casa, nas dinâmicas de casa, nas dinâmicas de escola nem tanto, porque as próprias emendas são reguladas, mas de qualquer das formas seria mais interessante até não só dar alguma liberdade, mas também informar os pais como devem fazer essas refeições. Obrigado, Carla. Beatriz pergunta se no voleibol pode seguir a mesma ideia daquilo que foi apresentado no futebol, na alimentação antes, durante e após o jogo, ou se difere bastante, ou alguma coisa sendo uma modalidade diferente. A nível de variação existe uma outra, mas podemos apoiar por algumas ideias do futebol, sim. Ok, obrigado. Teresa Bernardo, como minimizar as queimbras? Com que alimentos ou suplementos? Portanto, primeiro, Teresa, é importante ver, sinalizar de onde é que vem, ou existem vários tipos de queimbras e sinalizar o que é que está a acontecer. Portanto, mas se à partida não há nenhum problema associado, nenhum problema clínico associado com estas queimbras musculares, é importante ver ali a parte eletrolítrica, portanto, a questão da água, potássio, portanto, e uma das coisas que existe. Há quem faça, por exemplo, a ingestão de banana aqui para ajudar na parte do potássio, também o reforço da ingestão de líquidos e em dias de jogos já existe aqui a parte do sumo de picos, mas basicamente ele não funciona como um tratamento. O que ele acontece, o que ele faz é apenas, como a sensação na boca é tão forte, acaba por minimizar a dor da queimbra, mas o reforço é sempre ver a parte dos eletrólitos, Teresa, exatamente porque muitas das vezes são essas as causas das queimbras musculares. Eu sei que ainda existe muita ideia do mito em relação à parte do magnésio, não faz sentido, mas de qualquer das formas, ver de onde é que estão a vir essas queimbras, qual a causa.
das mesmas. Obrigado. Vamos procurar aqui mais 2, 3 questões, porque estamos no limite do fecho da hora. Podíamos quase marcar uma outra sessão, mais 2 horas só para perguntas. Carla, estamos a chegar aqui ao limite. A glutamina pode ser introduzida como um suplemento alimentar na modalidade de voleibol? Pergunta o Nelson Marques. Quais os benefícios ou contraindicações? Glutamina. Ela poder pode, mas aqui sendo como, e apesar dela ter passado, foi mais a questão aqui do glicerol, ela pode ser passada para a parte mesmo do próprio voleibol, apesar de nós conseguirmos encontrar, existem outros tipos de suplementos mais interessantes até do que propriamente estar só a sinalizar apenas um, portanto, mais nesse sentido. Muito bem, tem aqui uma questão interessante, ou 2 questões, vamos colocá-las. Uma é relacionada com o golfe, portanto, sendo uma modalidade, naturalmente uma componente de concentração muito elevada, qual a alimentação mais adequada para compensar o desgaste físico que ajuda à concentração? Eu já me perdi, foi No na... golfe, Francisco Magalhães. Ok. Sendo... A parte do golfe, a concentração, normalmente o que eu costumo fazer é ver se a nível do aporte hídrico está dentro das recomendações, que normalmente só fazendo a ingestão de água nós conseguimos ter resultados bastante interessantes. Isso pode ser uma experiência, portanto verificar, aumentar aqui o aporte. Existem recomendações gerais que são os 30 ml por quilo ou então máximo 35 ml por quilo. Isso à partida já vai dar um benefício da concentração, ou seja, aumentar a concentração. E depois depende aqui muito da alimentação base. Normalmente, tudo o que seja produtos mais açucarados, eles só dão uma sensação de concentração numa fase inicial, mas depois não é eficaz a longo prazo, portanto, fazer sempre o reforço com alimentos adequados. Eu falei assim de uma forma muito retórica, mas, por exemplo, a ingestão de peixe pode ajudar, a introdução aqui de refeições mais adequadas, a ingestão de legumes, mas o primeiro foco eu iria primeiro despistar a quantidade de hidratação, neste caso o aporte hídrico. Obrigado, Carla. Uma última questão que poderá ser colocada aqui. O Alfredo Magalhães pergunta se naturalmente a ingestão de suplementos não deveria ser obrigatoriamente comunicada pelo atleta ao médico ou ao treinador, pelos riscos do doping e não só. Supostamente é obrigado, e também pela questão, a parte a obrigação e também pela campanha de sensibilização em relação ao doping, ele é obrigado a reportar, mas de qualquer das formas o que nós sabemos, ou pelo menos da parte da minha prática, é que muitas das vezes quando falo na questão da suplementação, às vezes estão a fazer um suplemento de cálcio ou um multivitamínico e não reportam. Isso pode ter também influência, mas sim, deveriam, e é importante reforçar a comunicação, portanto, garantir que quando eles entram neste caso no clube ou na própria modalidade, saber se estão a fazer algum suplemento ou não. Isso deveria ser obrigatório, até porque o maior benefício vai ser sempre para eles e para o clube, etc. Bom, Carla, Desculpa. No sentido em que se aparecer aqui, neste caso foi considerado doping, não é? Para além de ele estar mediante a multa, portanto pode estar 4 anos sem competir, a própria modalidade fica em xeque e acho que já não faz sentido nenhum esse tipo de situações, portanto é importante reforçar isso por parte dos atletas. Bom, Carla, tínhamos aqui mesmo muitas, ainda bastantes questões, mas estamos naturalmente no cerrar da hora e tenho aqui uma questão que me colocam várias pessoas, que é em relação ao registro da presença. Essa já não é para ti, em relação às presenças, como fazem o registro da presença. Ele é automático, portanto é contabilizado pelo Zoom o número de minutos que estiveram ligados na sessão e, portanto, tendo o número de minutos suficientes para considerar a presença, receberão depois o diploma com os créditos associados à ação. Pedir também desculpa a todos aqueles que ficaram com algumas questões por responder. A Carla deixou ficar durante este tempo todo aqui este slide com o e-mail, portanto poderão de alguma forma, um contacto mais próximo, tentar esclarecer questões que possam ser relevantes e
e específicas e que não possam ter respondido hoje, ou eventualmente numa próxima formação também. Da minha parte, agradecer à Carla também a objetividade com que fez a apresentação, os temas que trouxe, a forma como conseguiu de alguma forma dar pistas numa formação sempre difícil. Estamos a falar de 700 realidades completamente distintas, provavelmente agrupadas em dezenas de modalidades com muitas particularidades, e portanto fazer uma formação deste género é sempre difícil, para não cair no risco de estarmos aqui a dar receitas a realidades tão diferentes. Portanto, agradecer-te, Carla, a tua disponibilidade, agradecer a todos também e mais uma vez desculpas por não conseguirmos responder a todas as questões. Agradeço a vossa presença e até uma próxima. Sim. Obrigada a todos. Uma boa noite. Boa noite.